Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, ou muito boa tarde, ou bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula de hoje, mas estou aqui para mais um encontro com os professores do Colégio Militar de Curitiba. Então, estamos muito felizes por estar somando com vocês nesses temas tão importantes, tão relevantes, tão atuais. E hoje estou aqui sozinha, sem o professor Cândido, decidi dar uma folga para ele. E nós estamos então aqui, eu e vocês que me assistem, para mais uma aula do nosso curso Práticas Inclusivas em Sala de Aula. E hoje, em um layout um pouquinho diferente. Na aula de hoje, nós vamos responder algumas perguntas. Então, até a aula atual, sempre foi colocado ali a opção de você colocar perguntas, questionamentos, dúvidas, para que a gente possa, de alguma forma, estar auxiliando vocês. E dessa maneira, hoje nós vamos falar sobre o tema da aula, sim, como incluir os alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Nós vamos falar em cima desse tema, mas também vamos alinhar ou aliar as dúvidas e perguntas que vocês colocaram para nós. Então, antes de começar, quero me apresentar para você, caso você não tenha assistido às aulas anteriores, ou também porque você talvez possa não lembrar. E tá tudo bem. Eu me chamo Luana Nascimento, sou psicóloga, sou professora de educação infantil e anos iniciais, tenho especialização na área do transtorno do espectro do autismo e também especialização na área da educação. E hoje, junto com você, quero transmitir o conhecimento, aprender e fazer trocas, né? Então, que a gente possa interagir. Por favor, gente, coloque aqui nos comentários. Eu costumo ler os comentários que são feitos nas aulas, tá? Então, assim, a prof gostaria muito que você colocasse aqui no comentário ou no chat, eu não sei como aparece aí para você. Coloque o seu nome, qual é a turma que você atua, interage aqui conosco, vai ser bem legal. E também, se você quiser nos seguir lá no Instagram, Psicom_educacional. Esse é o nosso Instagram. E lá também a gente interage bastante com o pessoal, conversamos, trazendo temas sempre atuais. Então, você que ainda não segue a gente no nosso Instagram, por favor, não deixe de fazer isso, tá bom? Porque assim a gente fica também, de alguma forma, um pouquinho mais próximos, certo? Então, aqui a Prof está transmitindo o nosso Instagram, psicom_educacional. Vai lá, segue a gente, rola lá no feed, vê tanta coisa legal que a gente tem para vocês também lá no nosso Instagram, certo? Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre como incluir os alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Mas eu já gostaria justamente de iniciar essa aula com um tema que é, como é que eu posso dizer, bem atraente, que é falar um pouquinho sobre a transição. Como assim, prof, transição? Exatamente, tá? Nós temos uma transição na forma de falar sobre os transtornos globais do desenvolvimento. Exatamente, certo? Nós temos uma transição ao falar deste tema. Não falamos mais transtornos globais do desenvolvimento. Como assim não falamos mais esse termo? Profi, por favor, me orienta. É isso que eu quero fazer hoje. Então, nós temos uma transição da nomenclatura de TGD, que pode ser uma sigla. Porventura, você pode visualizar em algum lugar essa sigla TGD. E aí você já sabe que está falando sobre transtornos globais do desenvolvimento. Então, essa sigla, atualmente, ela não existe mais. Agora, nós falamos
sobre transtorno do espectro do autismo. Então, de TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento, foi para a sigla TEA, que é Transtorno do Espectro do Autismo. Então, a gente percebe que nós já temos uma grande diferença aí só no nome, né? Então, que dirá em outras coisas. No nome, nós já temos uma grande diferença. Então, que dirá em outras coisas, certo? Então, que já fique claro, quando você vê a sigla TGD, quando você vê o nome Transtornos Globais do Desenvolvimento, você já pode associar a essa transição que aconteceu, certo, gente? Então, que fique claro que nós temos uma transição, ou seja, em alguns lugares ainda se fala transtornos globais do desenvolvimento ou TGD, ok? Então, em nem todos os lugares foram atualizados as nomenclaturas. Porventura, você pode sim ver ainda a nomenclatura de TGD, de transtornos globais do desenvolvimento, mas aqui na aula de hoje você vai ver que a gente está nesse processo de uma transição, tá? Que é o que vai iniciar o nosso tema da aula de hoje, falando sobre essa transição. Como que aconteceu isso, prof? Essa transição, ela não foi meramente uma troca de termos, tá? Em belo dia, o Ministério da Saúde resolveu trocar o nome. Não foi assim, tá? Nós temos, deixa a prof colocar aqui, que aí a gente vai falando, vai interagindo também sobre, assim, eu tiro a tela, coloco de novo, não fica algo maçante, fica uma interação maior. Então, foi feita uma transição com uma troca de termos, tá? Mas com essa transição baseada numa revisão muito profunda e conceitual, que foi impulsionada por quê? Por avanço científico, por necessidade de maior clareza e precisão diagnóstica, porque nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de aspectos que mudam constantemente, né? Porque é assim o ser humano ele muda constantemente. Então, com base nisso, em 2013, até 2013, o manual diagnóstico predominante era o DSM-5, ok? E nele, ali existia a categoria de transtornos globais do desenvolvimento, ou essa sigla TGD, e que era um termo guarda-chuva ou umbrella, falando em inglês, né? Era um termo guarda-chuva, por quê? Porque ele englobava 5 diagnósticos em um só. Então, esse termo, transtornos globais do desenvolvimento, englobava 5 diagnósticos em um só. Por isso, o termo guarda-chuva. Até aqui, ok? Tranquilo? Certinho. Quais eram, então, esses diagnósticos? O transtorno do espectro do autismo, o autismo clássico, caracterizado pelos déficits na comunicação, déficit na interação social, comportamento repetitivo, interesse restrito e com início geralmente antes dos 3 anos de idade. Então, esse era o autismo típico. Nós tínhamos a síndrome de Asperger, que diferenciava-se do autismo clássico. Por quê? Pela ausência de atraso clinicamente significativo na linguagem, no desenvolvimento cognitivo. Então, indivíduos com Asperger frequentemente tinham a inteligência média ou acima da média, mas apresentavam dificuldades na interação social, padrões restritos de comportamento e também de interesse. Nós tínhamos um terceiro subtítulo dentro desse guarda-chuva, que é o transtorno desintegrativo da infância, ou a síndrome de Heller, que era caracterizada por um desenvolvimento normal inicial, só que ia tendo regressões acentuadas em áreas como na linguagem, nas habilidades sociais, nas habilidades motoras, após os 2 anos de idade. Então, era um diagnóstico raro e grave, tá? Um quarto diagnóstico, transtorno de Rett, um transtorno neurológico genético progressivo, que afetava exclusivamente as meninas.
e era caracterizado por um desenvolvimento inicial normal. Só que aí começava a perda de habilidades manuais intencionais, desaceleração do crescimento da cabeça, estereotipias, dificuldade na comunicação e na interação social. E no quinto, nós tínhamos transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, ou seja, era uma categoria mais ampla, quando muitas vezes os médicos tinham dúvida, aí se enquadrava nessa categoria, tá? Que eles diziam que tinham sintomas mais leves e que poderia mudar, enfim. Então, isso que a prof trouxe é só para trazer uma explicação desse guarda-chuva, que é falar dos transtornos globais do desenvolvimento, que hoje, atualmente, 2025, se encaixa todos em transtorno do espectro do autismo, certo? Então, essa é uma parte muito importante que eu gostaria que ficasse claro para todos dessa mudança, tá? Então, foi uma mudança que aconteceu devido a diversos desafios que se ocorriam. E aí nós temos a chegada do DSM-5, como a prof comentou, em 2003, ou melhor, 2013. E que com a chegada do DSM-5, nós temos uma reformulação radical na forma como o autismo é visto. Então, a principal mudança foi o quê? Eliminar as subcategorias que existiam. Unificamos todas em uma só, em um único diagnóstico. Transtorno do espectro autista. Essa mudança foi baseada no quê? Em evidências científicas que demonstraram que as diferenças entre os diagnósticos anteriores, como o autismo clássico e o Asperger, eram mais de grau do que de tipo, ou seja, eram mais de intensidade de sintomas do que natureza dos sintomas. Então, essa pesquisa não encontrou diversas diferenças biológicas, né? Então, não justificava separar as duas coisas, o autismo clássico do autismo Asperger. Então, por isso englobou em uma só. Bom, eu trouxe explicação, mas eu quero então agora dar uma ênfase sobre os critérios diagnósticos do autismo, segundo o DSM-5, certo? Então a prof quer dar ênfase e depois eu já vou para a primeira pergunta. Então, pessoal, vamos revisar, retomar. Eu tenho certeza que todos já sabem, e aqueles que sabem, vamos dar mais uma revisadinha sobre os transtornos globais do desenvolvimento? Não! Transtorno do espectro do autismo, que assim é falado atualmente, certo? Então, quando a gente fala no autismo, segundo o DSM-5, nós temos dois domínios principais, tá? Domínios, ou seja, domínios que vai se dividir em subtópicos. O primeiro, déficit persistente na comunicação social e na interação social. Primeiro. Segundo, padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesse e de atividade. E aí, em cima disso, nós temos as características de cada um. Então, quais são as características dos déficits persistentes na comunicação social e interação social? Nós vamos ter um déficit na reciprocidade socioemocional, ou seja, dificuldade inicial responder a uma interação social, em compartilhar as suas emoções. Déficit no comportamento comunicativo não verbal, ou seja, no contato visual, nos gestos, nas expressões faciais. Nós vamos ter um déficit no desenvolvimento de manutenção e compreensão de relacionamentos, ou seja, dificuldade em fazer amigos, dificuldade em compartilhar brincadeiras, dificuldade em entender as nuances sociais, aquelas coisas que ficam no ar, aquelas frases, aqueles recados não verbais que muitas vezes nós expressamos. Já no domínio de padrões restritos e repetitivos de comportamento, com interesses ou atividades, nós vamos ter algumas características. Por exemplo, movimentos motores. Então, eu uso objeto para me comunicar, né? Ou eu vou ter uma fala estereotipada, ou uma fala com padrão repetitivo, como ecolalia, repetir o que está sendo dito, né?
Por exemplo, você fala com uma criança: Olá, João, como você está? E essa criança pode repetir: Olá, João, como você está? Ou pedaços da frase: Como você está? Ou passa-se um tempo, ela não te responde, de repente ela fica: Olá, João, como está? Olá, João, como está? Então, nós temos ali uma ecolalia, certo? Pode acontecer também uma insistência na mesmice, ou seja, uma inflexibilidade na rotina, não ter uma facilidade em trocar rotina, em trocar padrão, em trocar formas de fazer as coisas. E com isso, podemos ter também comportamento verbal ou não verbal dessa forma. Uma forma robotizada de falar, uma forma mais padronizada de falar. Podemos ter também interesse altamente restrito e fixos, que são anormais ou com uma intensidade de foco muito grande. Podemos ter uma hipoatividade, uma hipersensibilidade, ou uma hiporreatividade, né? Eu ser reativo a alguma coisa no que tange a estímulos sensoriais, ou seja, interesse em comum, por exemplo, em um brinquedo que pisca, que tem luzinha, eu ficar ou com aversão àquele som, àquele barulho, ou um desejo de ficar olhando fixamente para aquele objeto, fascínio por aquelas luzes, fascínio por aquilo que está acontecendo, e acabar focando mais no objeto do que na interação com a pessoa que está me oferecendo o objeto, por exemplo. Nós também vimos no autismo que nós temos os níveis, ok? Então, dentro do transtorno do espectro do autismo, nós falamos em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. O que antes também, naquele livro DSM-5, não era assim falado. Ou melhor, no DSM-5 se fala em níveis, no DSM-4 ou no CID-10 a gente falava em graus, então tinha o grau leve, o grau moderado e o grau severo. Agora no DSM-5 nós temos os níveis de gravidade dividido em 1, 2 e 3, que vão indicar a quantidade de apoio que aquele indivíduo vai necessitar para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma interação global no mundo, né? Melhor. Então, como que é dividido? É dividido em níveis: nível 1, nível 2, nível 3. No nível 1, vai exigir um apoio, ou seja, vai ter uma dificuldade em iniciar a interação social, vai ter inflexibilidade comportamental, que vai interferir no funcionamento. Então, esse indivíduo ele vai necessitar de um apoio. Já no nível 2, um nível mais intenso, vai exigir um apoio substancial, ou seja, vai ter um déficit marcante nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal. Comportamentos restritos e repetitivos frequentes e óbvios, tá? E já no nível 2, a gente também fala em 70% dos casos nós termos deficiência intelectual associada. E é importante também dizer para vocês que, na maior parte do diagnóstico do autismo, nós temos as comorbidades. O que seria as comorbidades? As comorbidades é tudo aquilo que se soma a um diagnóstico, tá? Então, tudo que se soma a um diagnóstico é uma comorbidade, ou seja, outras condições de saúde que ocorrem simultaneamente com aquele diagnóstico, tá? No autismo, nós temos bastante comorbidades comuns, mas que podem variar de pessoa para pessoa. Então, não quer dizer que em todos os autistas as comorbidades vão ser as mesmas. Então, muito cuidado com os rótulos. As mais frequentes comorbidades vão incluir transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquela famosa sigla TDAH, transtorno obsessivo compulsivo,
também conhecido como toque, episódios depressivos, deficiência intelectual, que a prof já comentou, déficit na linguagem. Então, nós vamos ter autistas que podem ser verbais ou não verbais, podemos ter alterações sensoriais, entre outros, certo? Então, nós temos aí sim uma vasta gama de possibilidades de comorbidades. Importante dizer isso para vocês, certo? E no nível 3 de autismo, vai exigir muito substancial, ou seja, muito apoio substancial. Déficit graves nas habilidades de comunicação social, inflexibilidade extrema, grande dificuldade em lidar com mudanças, certo? Então, isso é muito importante, gente. E eu quero, então, né, nessa primeira parte, dar ênfase para vocês de que essa mudança de TGD para TEA, tá? Ela vem com muitas vantagens, com muitas reflexões, tá? Porque se a gente pegar o termo espectro, o que é um espectro? Um espectro vai refletir de forma mais precisa a ampla gama de apresentação do autismo. Então, eu costumo dizer que é como se a gente pegasse uma pedrinha e jogasse em um rio com água parada. Você joga longe aquela pedrinha. Quando você joga a pedrinha longe, na borda daquela bolinha vai se formar um círculo, outro círculo, e outro círculo, e outro círculo, e vários círculos. O autismo clássico, aquele que era dito lá no TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento, é o autismo mais perto do centro ali da pedrinha. É aquele círculo mais perto do centro. E as outras formas de autismo são todos aqueles outros círculos à volta. Então, o que eu quero traduzir para nós? Que isso que é o espectro. Nós temos indivíduos que vão precisar de um grande apoio emocional, cognitivo, social. Nós vamos ter indivíduos que vão ter habilidades cognitivas extremamente acima da média. Nós vamos ter indivíduos que vão ter uma compreensão verbal intacta, ok? O que antes era síndrome de Asperger, por exemplo. Então, isso acaba abortando, combatendo aquela ideia que todo autista é igual. Não aceitem, não existe isso de que todo autista é igual, certo? Com essa alteração, nós temos inúmeros benefícios, inúmeros, mas a prof vai focar agora em uma forma mais prática, tá? Então, alguns diagnósticos ainda estão sendo atualizados. Talvez você tenha um aluno e lá no laudo deles está TGD, ou lá no laudo dele está síndrome de Asperger, e tá tudo bem. Talvez ainda o médico desse seu aluno não alterou o CID dele, e tá tudo certo, gente. Tá bom? Então, o importante é a gente entender a parte prática. A burocrática não depende, não compete a nós. Então, vamos focar na parte prática, tá bom? E aí, com isso, eu já entro com a primeira perguntinha que eu vou colocar aqui no palco já para nós. Como trabalhar com alunos autistas e que apresentam dificuldades de aprendizagem? Como a gente trabalha com esses alunos? Me digam, o que vocês acham? Como? Gente, existe uma fórmula mágica? Não! Se você achava que a prof ia dizer isso, tem uma fórmula mágica que a gente aplica e vai dar certo para todos. Não vou mentir para você, não tem. Por quê? Porque nós estamos falando de um espectro, nós estamos falando de seres humanos, tá? Então não tem uma fórmula mágica. Mas tem um caminho que a gente pode seguir, tá? Que aí a gente vai descobrindo no meio do caminho também se está sendo efetivo ou não. Trabalhar com alunos autistas é uma dificuldade, sim, mas ainda mais quando esses alunos têm dificuldade de aprendizagem. Então, mas pode ter certeza que é um desafio recompensador, que vai exigir de você paciência,
vai exigir de você criatividade, vai exigir de você estratégias pedagógicas bem definidas. Então, é fundamental a gente lembrar que cada aluno é único, que cada aluno tem uma forma personalizada, sim, de ser abordado. Ponto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vem batendo sempre nessa tecla, compreensão e empatia. Antes de mais nada. É crucial a gente buscar compreender que o autismo e as dificuldades de aprendizagem, tá? Merecem, sim, compreensão e empatia. Porque o autismo é um espectro, o que significa que as características variam muito de pessoa para pessoa, ponto. Dificuldade de aprendizagem pode ser diversas, pode ser dislexia, pode ser descalculia, pode ser propriamente o TDAH, que não é uma dificuldade de aprendizagem, é um transtorno neurológico, mas que traz dificuldades, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu preciso avaliar esse aluno. Eu preciso entender onde ele está, o que eu preciso aperfeiçoar nele, o que eu posso ajudar. Isso vai me dar insight para mim ver as necessidades específicas que ele tem. Primeira dica que eu quero trazer para vocês, tá? Rotina e previsibilidade. Ponto. Alunos autistas, eles geralmente vão se beneficiar de rotina clara e previsível. Então, o que eu vou fazer, Luana, na prática? Usa agenda visual com imagem ou símbolos para que eles saibam o que esperar durante o dia, o que vai acontecer durante a aula. Pode acontecer mesmo assim mudança inesperada, pode causar ansiedade, ele pode ficar nervoso, mas se eu tiver uma rotina ali, eu vou conseguir ambientar ele. Se tiver uma mudança, eu vou tentar avisar com antecedência e preparar o aluno, tá? Eu gosto de trazer um caso que mesmo que você prepare esse aluno, na hora a reação dele possa ser totalmente o contrário do que você esperava. Conto para você na prática. Estava eu no meu estágio de psicologia numa ONG aqui em Canoas, onde atende o público-alvo da educação inclusiva. E eu tinha um pacientinho autista nível 3 e também com deficiência intelectual. Atendi aquele pacientinho na área da psicologia, mais ou menos durante 4 meses, e aí teria depois o meu recesso, meu estágio, onde eu ficaria 2 semanas sem vê-lo. Preparei, conversei, expliquei, fiz rotina visual, mostrei e tal. Beleza. Fui para minhas férias, relaxei, descansei, coisa boa, né, gente? Umas férias, daqui a pouquinho vocês vão ter de vocês também. Ok. Quando eu voltei um dia antes. No caso de atendê-lo, né? Voltei no prazo do estágio, mas um dia antes de atendê-lo, eu atenderia no próximo dia. Quando eu chego na instituição, a minha supervisora vem com uma notícia. Luana, a partir desse semestre, agora no seu estágio 2, né? Você vai atender em outra sala, você não vai mais atender na sala que você atendia antes. Na hora, vamos dar um nomezinho para ele de João. Na hora que a minha supervisora falou que eu ia mudar de sala, pessoal, pensem em quem que eu lembrei. Justamente do João. Eu disse, como assim eu não vou atender o João mais nessa sala? Eu comigo mesma pensando, como assim? Como assim? Tá, eu não vou atender ele mais aqui então? Aí eu falei alto, né? Ele quem? Ela disse, deu o João? Não, tu não vai atender mais nessa sala, tu vai atender na outra. Deu, tá bom. Eu já tive uma crise existencial, crise de ansiedade, eu queria jogar tudo pra cima, como vou avisar a mãe dele, não vai dar tempo, e agora? Já veio, né, todas aquelas angústias de uma aprendiz de psicologia. No outro dia, chega o João pro atendimento. E aí eu tento explicar pra mãe, mas ele sempre chegava e já queria ir pra sala. E ele chegou e pegou meu braço e foi, né, lá em direção à nossa sala. E aí eu disse para ele: "Não, lá". Fiz assim, né, a sala era aqui e a outra era lá. Daí eu peguei a mãozinha dele e falei: "Não, aqui não, lá". E aí ele foi caminhando para lá. Abri a porta, ele entrou e sentou. E eu disse:
Que? O que tá acontecendo aqui? O João entrou na sala e ficou ali. Me pergunta por quê? Quebrei padrão, mudou rotina, não avisei ele. Como? Não sei. O que eu posso dizer para vocês por experiência minha hoje, né? Cerca de quase 10 anos após esse episódio. Eu já tinha um vínculo com o João. Ele já estava seguro. Provavelmente ele já sabia que eu levaria ele para um lugar seguro, um lugar afetivo, um lugar onde eu estaria. Mudaria a sala, mas não mudaria quem atenderia ele. Provavelmente esse vínculo deixou o João mais seguro. Então, começo falando para vocês que é exatamente isso a inclusão. Às vezes a gente monta todo um padrão e etc, e é isso, e na maioria dos casos acontece isso, e pode acontecer totalmente diferente. Então, quando a gente fala dessa disponibilidade afetiva, desse desejo de estar, é sobre isso, gente. É sobre você se preparar para um cenário. Eu me preparei para o pior cenário possível e chegou lá, aconteceu totalmente diferente. Ok. Outra dica: comunicação clara e objetiva. Então, use uma linguagem simples, direta e evite ambiguidades. Quando você vai falar com uma criança, com uma pessoa, um indivíduo autista, nós temos que pensar que ele pode estar com hiperestímulos, hiperfocos. Se eu ficar enrolando, se eu ficar de mimimi, de mamamá, de bibibi, eu vou enrolar mais ainda a cabecinha dele. Então, eu tenho que usar uma linguagem simples, direta e evitar a ambiguidade. Falar devagar, de forma clara e direta. Se eu conseguir utilizar recursos visuais, como cartões, diagramas, vídeos, ótimo, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, se eu não conseguir, que eu possa ser o mais assertiva possível na minha fala, certo? Isso vai facilitar o entendimento desse indivíduo. Uma outra dica: ambiente estruturado e com poucos estímulos. Então, tem que um ambiente estar organizado, com menos distrações, vai ajudar na concentração, certo? Vai minimizar ruídos excessivos, luzes fortes, cheiro forte, coisas que possam causar perturbações, certo? Uma outra dica importante: utilize instruções curtas e sequenciais. Ou seja, vamos dividir as etapas em etapas menores e apresentando uma por vez. Por exemplo, agora você faz isso. É isso que ele vai fazer. Eu não posso dizer, agora você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquele outro. Não. Etapas menores, apresente uma instrução por vez e permita que o teu aluno complete essa etapa antes de você passar para outra. Então, se for preciso, você vai fazer uma lista de verificação com ele. Ó, agora você faz essa, depois dá o ok do lado, depois você faz a outra e dá o ok do lado. E vá verificando de momento em momento para ver se ele conseguiu, se ele está fazendo, se ele entendeu. Certo, gente? Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Agora, prof, tô tomando aqui um chazinho, na verdade. Aqui no Rio Grande do Sul tá um frio, e aí a gente precisa estar se esquentando, né? Então, gente, qual é uma outra forma, né, de auxiliar, trabalhar com os alunos autistas que tenham dificuldade de aprendizagem? Reforço positivo e motivação. Nós somos habilitados a entender comandos dessa forma, né? Então, quando eu tenho um reforço positivo, quando eu tenho uma motivação, eu tenho mais ânimo para fazer as atividades, eu tenho mais ânimo para continuar. Então, imagina uma criança e um adolescente. Então, muito importante a gente elogiar o esforço, as pequenas conquistas daquele aluno. Usar recompensas tangíveis, ou seja, um adesivo, um pequeno brinquedo, algo que demonstre que você gostou do que foi feito, que você entendeu o esforço
daquele aluno. E aí, dessa forma, ele vai aumentar a sua autoestima e vai ter motivação para aprender. Uma outra dica muito importante e que vocês já devem fazer, mas que a gente precisa trazer, que é adaptar os materiais e as atividades. Então, a gente vai precisar modificar os materiais didáticos para tornar mais acessível. Isso pode ser incluir o uso de fontes maiores em algumas atividades, cores e contrastes, menos texto por página. Por exemplo, um aluno com dislexia, ele vai precisar de menos texto por página. Ele vai precisar que você crie atividades mais práticas, mais visuais. E você deve considerar o uso da tecnologia assistiva, sim, como softwares de leitura, aplicativos de comunicação em alguns casos. Então, adaptar material, adaptar atividade é muito importante. Nós vamos falar em parte mais prática como a gente pode fazer essas adaptações, como começa uma adaptação quando a gente fala em autismo e dificuldade de aprendizagem. Incentivar a interação social. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns modelos de histórias sociais no autismo, tá? Que é muito importante a gente utilizar, tá? Então, as histórias sociais são histórias personalizadas que nós usamos com crianças com autismo para melhorar a compreensão de situações sociais e ajudar a lidar com comportamentos desafiadores. Então, a gente descreve uma situação ou um comportamento que é esperado por meio das histórias sociais, certo? Então, eu quero trazer aqui, mostrar para vocês em um site que é o canal do autismo. Eu quero mostrar aqui para vocês para dar uma pincelada sobre isso que eu acho que é importante. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Esse site aqui, então. Deixa eu tirar essa propaganda. Nós temos aqui as histórias sociais, tá? Então, é uma ferramenta que a gente utiliza. Uma história social, ela vai descrever com precisão um contexto, uma habilidade, uma conquista, um conceito de acordo com 10 critérios de definição. Então, como é que a gente constrói uma história social? Primeiro, repertório condizente com o público. Segundo, identificar o tópico a ser abordado e acolher o máximo de informações possível. Precisa... Opa, não está aparecendo aqui, deixa eu colocar. Agora vai aparecer. Eu saí falando e não confirmei se estava aparecendo, mas agora vai aparecer aqui para vocês. Deixa eu vir aqui para o cantinho, queria ficar maior. Então, nós precisamos ter um título claro sobre o tópico abordado, um conteúdo com detalhes e uma conclusão que reforce as informações. O formato é feito sob medida às habilidades do indivíduo. Então, se eu preciso de foco, de atenção, se é uma aprendizagem, se é um interesse, enfim. O vocabulário utilizado precisa ser preciso e objetivo, que eu já falei. Sempre usado na primeira ou na terceira pessoa e nos tempos verbais simples. O texto precisa ser escrito respondendo perguntas: onde, quando, quem, o que, como, por quê. Nós temos sempre que contextualizar antes, durante e depois, incluindo fatores externos ao contexto em questão. Uma história social descreve mais do que deve direcionar. Deve ser revisada sempre para agregar ou modificar vocabulário. E os 10 passos, então, garantem uma organização, planejamento e suporte, tá? Então, como é que se faz, tá? Por exemplo, as histórias, elas sempre são acompanhadas de imagens, tá? E o uso dessa ferramenta é de suma importância para a socialização do indivíduo, tá? Então, a prof quer trazer para vocês, na prática, um exemplo de história social, tá? Então, nós vamos olhar aqui um exemplo de história social e aí vai ficar mais interessante de entender na prática como é que funciona, tá? Então, um exemplo de história social. É como se fosse algumas histórias em quadrinho, tá? Então, nada mais é que como a gente apresenta para as crianças história em quadrinhos,
nós vamos apresentar também as histórias sociais e dentro delas a gente pode fazer adaptações com o nosso contexto de sala de aula. Criar uma história social, por exemplo, e interagindo com o nosso aluno. Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, Sara, de 4 anos, adorava a escola, queria muito pegar o ônibus e ir para o jardim da infância. Naquele verão, antecipando o início do ano, ela perguntava com entusiasmo sobre pegar o ônibus. O primeiro dia chegou, assim como o ônibus, na hora certa. Sara congelou de medo nos degraus da frente, despreparada para o barulho alto do motor, as luzes piscando e como envolver as crianças que já estavam no ônibus. A mãe de Sara pesquisou e experimentou uma ferramenta valiosa para ajudar as pessoas a navegar em situações sociais novas e difíceis, a história social. Aqui está um exemplo de storyboard para Sara e a sua busca para superar o obstáculo de andar de ônibus. Então, aqui tem uma história social, né, que também se chama de storyboard, que vai trazer para ela como é andar de ônibus, vai mostrar para ela como é andar de ônibus. Então, nós vamos antecipar para o indivíduo o que vai acontecer. Então, como ele pode pensar, como ele pode se comportar, como que ele pode enfrentar essa situação, tá? No caso de Sara, ela trabalhou com professores, fonoaudiólogos, com seus pais, e foi contando uma divertida história sobre andar de ônibus até se sentir confortável o suficiente para dar o próximo passo. Então, gente, aqui nós temos exemplos de histórias sociais, tá? E nós vamos trabalhando a habilidade dos nossos alunos, habilidade de vida, situações inesperadas, né? Então, aqui nesse site, inclusive, tem várias histórias sociais e exemplos. Aí tem cria uma história social. E aí a gente pode clicar ali e criar a história social. E aí ali tem todos os benefícios, tá? Então, eu não vou me focar, gente, mas vocês estão vendo ali o site. Vocês podem anotar, né, o nome e depois poder pesquisar mais, interagir mais aqui. E com certeza vai ser bastante válido para você na sua sala de aula, tá? Ali explica direitinho como monta o cenário, como faz. Então, fica uma dica para nós prática, tá? Que a gente pode utilizar para interação social, para trabalhar flexibilidade, enfim, inúmeras coisas a gente consegue trabalhar com as histórias sociais, certo? Então, aqui estou eu de novo e agora nós vamos para a próxima pergunta. Que o tempo vai passando, nós já estamos chegando já à metade da nossa aula e nós temos bastante coisa para conversar. Aí aqui nessa pergunta diz assim: como lidar pedagogicamente num universo de sala de aula cujo mosaico é constituído por alunos normais, entre aspas, a meio entre aspas, e neurodivergentes. Por que a prof amou, entre aspas? Porque é exatamente assim, né? Vem uma pergunta assim que não quer calar. Quem é normal? Quem hoje em dia pode ser considerado normal? Será que tem alguém que é considerado normal? O que vocês acham, gente? Interajam aí com a prof nos comentários. Quem é normal hoje em dia, não é mesmo? Então, assim, vamos começar a pensar sobre essa resposta, tá? Neurodivergente é um desafio, certo? É um desafio, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades a gente tem. O nosso objetivo é, com alunos normais e com alunos neurodivergentes, criar um ambiente inclusivo. Ponto. Onde haja ali valorização, onde haja respeito, onde todos possam ser capazes de aprender que são, né? Mas aprender dentro do seu próprio ritmo, dentro do seu próprio estilo. A chave está no quê? Na nossa abordagem pedagógica. Que seja uma abordagem pedagógica flexível, que seja uma abordagem pedagógica diferenciada. Esse é o ponto, tá? E aí, para construir esse mosaico pedagógico, a gente precisa focar em 3 pontos principais. Deixa eu diminuir até aqui
para que a prof fique maior e a perguntinha fique ali do lado. Vou tentar ficar mais desse lado, que daí não pega a pergunta. A gente precisa construir esse mosaico pedagógico pensando em 3 princípios, tá? Primeiro, entender o que é neurodiversidade, que é o que a gente está fazendo nas nossas aulas. A gente está entendendo a função cerebral, a gente vai entender o que é autismo, o que é deficiência, o que é deficiência intelectual, o que é esses transtornos de aprendizagem, que mesmo que não entra dentro do público-alvo da educação inclusiva, são comorbidades associadas, certo? Entender como que essas informações chegam, como que é a interação dessas pessoas com o mundo, enfim. Primeiro ponto, compreender. Segundo, entender que existe uma individualização do ensino. Reconhecer que, embora todos os alunos eles tenham, sim, condições de aprender, tenham necessidades específicas, as necessidades podem ser atendidas ou não, podem variar, podem não ser as mesmas para todos, e eu tenho que me adaptar a isso, tá? Terceiro ponto, o ambiente de respeito e aceitação. Então, eu tenho que cultivar uma cultura de empatia, esse é o primeiro ponto numa sala de aula, onde a gente entenda que tenham diferenças que são celebradas e não estigmatizadas. Ou seja, quebrar o tabu na sala de aula de que e o colega é assim, por isso ele faz isso. O colega é assado, por isso que ele não faz isso. Então, a gente quebrar essa barreira já vai ser um ponto positivo. Fiz isso tudo? Ok. Agora vamos para as estratégias práticas para lidar com a diversidade na sala de aula. Primeiro ponto, tá? Diferenciação pedagógica. Então, tem múltiplas formas de a gente apresentar e fazer nossa aula. Eu lembro que quando eu fazia planos de aula, tinha um plano de aula expositivo e dialogado, né? Aula expositiva e dialogada. Então, tem vários tipos de aula. Então, eu vou apresentar o meu conteúdo de diversas formas também. Então, existe formas visual, com vídeo, com diagrama, com mapa mental. Existe forma auditiva, com explicação oral, com podcast. Tem a forma sinestésica, onde eu vou utilizar de jogos, de atividade prática, de dinâmica, né? Então, eu entender que eu fazendo essas adaptações, eu vou conseguir alcançar todos os públicos, eu vou atender aos diferentes estilos de aprendizagem. Então, eu tenho que ter, sim, uma variação de tarefas dentro da minha diferenciação pedagógica. Oferecer para os meus alunos uma prova escrita, oferecer uma apresentação oral, um projeto prático, uma maquete, um relatório visual. Então, tudo que vocês já fazem. Só que o que vai diferenciar quando a gente fala na neurodiversidade? É o nível da complexidade. Então, eu vou ajustar o nível de dificuldade das atividades. Alguns alunos, eles podem precisar de tarefas mais básicas e guiadas. Outros podem se beneficiar de desafios. E, às vezes, é o mesmo tema da aula, é o mesmo conteúdo, mas a forma em que eu vou cobrar em uma avaliação ou a forma que eu vou exigir um retorno dessa aprendizagem, ele vai ser diferente, tá? Uma outra coisa importante é a organização e a rotina visual, como eu já falei. Então, quando eu consigo chegar na minha sala de aula e expor para todos os alunos o que vai acontecer na aula, isso já proporciona uma previsibilidade. Então, tanto para os alunos neurodivergentes como os alunos ditos normais, eles vão se organizar melhor, eles vão se sentir mais seguros. Então, colocar ali instruções claras, dividir as tarefas em etapas menores, instruções por vez, lista de verificação, que é muito importante, faz muita diferença. Eu vou estruturar o espaço, eu vou minimizar distrações e eu vou criar áreas específicas para diferentes atividades. Então, eu vou conseguir ter esse aluno mais próximo de mim, ao mesmo tempo que ele vai se sentir mais seguro das coisas que vão acontecer. Então, a chance dele ter uma interação maior comigo nas minhas aulas é maior. Por quê? Porque eu expus para ele o que vai acontecer. Eu expus para ele como vai ser a aula. Vai ter coisas que ele vai gostar, vai ter coisas que vai chamar a atenção dele, vai ter coisas que não vai. Faz parte do processo, né? Mas o importante é que eu consegui passar a mensagem.
conseguir passar para o meu aluno aquilo que eu propus, tá? Como que eu faço isso? Também com uma comunicação efetiva, com empatia, uma linguagem positiva, sempre focando nos pontos fortes dos alunos, com canais de comunicação variados. Então, esteja aberto a formas de comunicação diferentes, como desenho, gesto, uso de dispositivo de comunicação, ACA, que é a comunicação aumentativa e alternativa. Ensine habilidades sociais, então dedique tempo para ensinar empatia, respeito à diferença, a habilidade de resolução de conflito, certo? Associe isso às histórias sociais que a gente falou antes e interagindo com o conteúdo que você dá na sala de aula, tá bom? Então, isso é muito importante. Colaboração em parceria com todos, né? Então, toda a equipe da escola precisa andar junto no mesmo caminho, tá? Bah, meu aluno ele é hiperativo, ele é agitado, enfim, é uma dificuldade para manter ele sentado, para manter ele em sala de aula. Gente, vamos ter que aprender a gerenciar comportamento, tá? Nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que se adaptar e sabendo que cada criança tem seu tempo e sua forma, né, de gerenciar. Mas a gente vai precisar adaptar, certo? Pessoal, não fazendo propaganda, mas eu preciso trazer para vocês mais recursos e mais formas de conteúdo, porque dentro das nossas aulas a gente não consegue mostrar tudo o que a gente gostaria. Deixo um spoiler para vocês que aqui, nesse canal que nós estamos, o nosso canal do YouTube, tá? Nós temos coisas muito legais lá, muitas aulas, muita interação. E aqui eu tô falando para vocês e eu tô me lembrando que lá, aqui, na verdade, onde você está, no nosso canal do YouTube, nós temos muitas coisas práticas. Por exemplo, ó, na Semana da Educação Inclusiva na Prática, nós falamos sobre jogos e dicas práticas para lidar com a inclusão. Nos transtornos de aprendizagem também trouxemos dicas práticas sobre manejo de comportamento. Então, aqui no nosso canal do YouTube, vocês vão ver que nós temos muitos recursos, muitas aulas, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem uma aula, eu estava tentando achar aqui para mostrar para vocês, aqui, ó, Plano de Ensino Individualizado, PEI, onde eu utilizo um manual para ensinar a criança desde ela sentar até ela levantar a mão para pedir alguma coisa. Esse vídeo aqui, essa aula foi incrível, ó, tem um aluno autista e agora para crianças com TEA. Então, aqui nós temos muitas coisas interessantes e com certeza vai agregar muito para você. Então, por isso que a Prof quis mostrar aqui também, para trazer de dica para você. Então, nós temos sim muitos desafios dentro da sala de aula, mas nós temos muitas formas de recursos e utilizar de estratégia principalmente proativa, ou seja, que nos ajude a identificar o possível gatilho que está levando um comportamento desafiador, o possível gatilho que está levando a ele a agir dessa forma. Vai fazer com que eu saiba como elogiar e como recompensar ele quando ele fizer uma ação positiva, por menor que seja a ação. Isso vai ajudar a pausar, a regular, a se acalmar, usar estratégias de técnicas para lidar com a ansiedade, por exemplo. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? E isso vai ajudar a trazer recursos para você na sala de aula, certo? Coisas simples, mas que vão fazer muita diferença. Vamos para a próxima perguntinha. Vocês que fizeram essas perguntas, hein, gente? Detalhe, nós estamos respondendo aqui para vocês na sala. Dê exemplos práticos, né? De aulas individualizadas com vistas ao atendimento das demandas da inclusão, considerando a equação tempo versus objetos de ensino, plano de execução disciplinar. Então, vamos pensar, tá? Nós vamos ir agora para a parte prática, tá? De diferentes cenários.
Vamos para a parte prática. Vamos pensar num exemplo concreto, tá? Onde uma aula individualizada, que não significa que o professor ele deve estar 100% do tempo focado em um único aluno, tá? Então, isso é muito importante. Eu sei que vocês têm várias demandas para atender dentro da sala de aula. Várias, quando eu digo várias, é várias. E eu sei que não dá para ficar focado somente em um aluno. Isso é óbvio, tá? Mas nós temos estratégias e o planejamento é a chave para tudo. Mesmo que a gente saiba que às vezes a gente planejou uma coisa, lembro do caso que eu trouxe do meu pacientinho, do João. A gente planeja uma coisa e na hora a gente vai ter que flexibilizar. Mas o foco sempre é flexibilização ou flexibilidade, adaptação do recurso, gestão do tempo, tá? Ponto. Exemplo prático, então, de aula individualizada em diferentes cenários. Vamos ver um exemplo, tá? Uma aula de matemática do ensino fundamental 1, tá? Por exemplo, o objeto de ensino vai ser, vamos pensar, compreender o conceito de adição e subtração até 10, tá? O tempo que eu tenho para uma atividade é de 40 minutos, tá? Vamos dar esse tempo de 40 minutos para essa atividade. Qual é o cenário da inclusão? Vamos pensar em 3 alunos. Aluno A já compreende bem a adição e está começando a subtração. Aluno B, transtorno do espectro autista, com dificuldade de comunicação verbal e foco visual. O que eu vou precisar usar com ele? Um apoio visual. Eu vou repetir para ele várias vezes com apoio visual, para ele internalizar o conceito de adição simples. Então, ou seja, eu vou preparar para ele um material, uma prancha, uma coisa diferente para trazer para ele. Já com o aluno C, tá? O aluno 3, que tem dislexia e TDAH, ele tem uma dificuldade, então, com leitura, ele tem uma dificuldade com concentração. Dislexia e TDAH. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com ele com enunciados curtos, para ele não se dispersar, tá? E eu posso usar a mesma prancha que eu usei com o aluno autista, para poder trazer esse conteúdo para ele, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a gente vai precisar fazer adaptações em sala de aula, sim, mas que elas não precisam ser difíceis. E eu posso adaptar, né? Eu posso, sim, adaptar o que eu estou trazendo de forma que supra mais de uma necessidade, como nesse caso. Então, a ideia é que eu possa usar esses materiais depois outras vezes. E daqui a pouco o meu aluno que é neurotípico, ou seja, dito normal, ele também vai se beneficiar com uma prancha que eu usei com o meu aluno autista. Então, essas adaptações que nós falamos, certo? Uma próxima pergunta que nós recebemos também foi: como incluir alunos com autismo em sala de aula? Pessoal, essa pergunta ela é extensa, ficaria muito tempo falando sobre, porque são bastante detalhes, né? Bastante formas de a gente fazer essa inclusão. Mas o principal, tá? Entender o que é autismo. Ponto. Não vou falar de tudo que eu já falei desde o começo da aula. Então, o primeiro detalhe é esse: entender o que é o autismo. Entendi o que é o autismo, já sei que não é birra, perdão, não é falta de interesse, mas são características inerentes ao transtorno. Além do autismo, eu tenho uma pessoa com características, com personalidade, com vontade, com desejo, com teimosia também, e eu preciso me adaptar também a isso, tá? Então, as estratégias que a gente tem eficazes, conhecimento sobre aquele aluno. Não tem como a gente falar em adaptação, falar em inclusão, que é muito bonito, né, o nome, se a gente não ir atrás buscar informação detalhada desse aluno, conversar com a família, tentar contato com os especialistas, se é que ele tem algum, que segue, que acompanha ele, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, quais os gatilhos, qual o interesse específico, quais os pontos fortes, quais os desafios. Gente, isso é fato. Eu preciso saber. Eu preciso saber se naquele momento o meu aluno ele tem um hiperfoco em alguma coisa. Hiperfoco em dinossauro, hiperfoco em carro, hiperfoco em placas, hiperfoco. Por quê?
porque isso vai me ajudar, vai me favorecer para me vincular com ele, para adaptar as atividades dentro da sala de aula, inclusive. Então, isso tem muita diferença, gente. Isso faz muita diferença quando a gente consegue fazer isso. Buscar a individualidade dele, certo? Colaborar com os profissionais que estão acompanhando ele, se colocar à disposição para alinhamento, para estratégia, junto com o profissional da sala de atendimento educacional especializado, fazermos o plano dele, seja o PDI, que tem duas formas de falar, né? O PDI ou PEI. O PDI é o plano de desenvolvimento individualizado e o PEI é o plano especializado individual, então muda o nome. Deve ser um documento vivo, construtivo, baseado na realidade, baseado naquilo que é possível fazer. Muitas vezes um PEI ele não vai vir ali com todos os códigos da BNCC, mas ele vai vir com coisas que essa criança não desenvolve, já era para ter desenvolvido há tempos, e que em sala de aula eu posso tentar ajudá-lo, como a pega do lápis, a pega do garfo, a pega da faca. Ah, Luana, mas isso não é obrigação dos professores, isso não é obrigação da escola. Mas se eu posso ajudar ele a desenvolver isso, por que não? Por que não, gente? Né? Então, pequenas coisas, mas que podem fazer a diferença, sim. Uma próxima dica que a gente pode usar, gente. De novo, sempre adaptar o físico e o social. Então, se é uma criança que a mãe disse que nesse momento ele não pode ver a cor vermelha na frente dele, pode ser uma característica. Eu vou tirar tudo que for vermelho. Eu vou tentar adaptar ao máximo. Por quê? Porque primeiro eu preciso que ele se sinta seguro naquele lugar. O aluno ele precisa estar num espaço tranquilo na sala de aula, onde ele possa se refugiar, se sentir com uma sobrecarga sensorial regulada. Se eu puder fazer um espaço, um cantinho com puff, com almofada, com fone de ouvido, de cancelamento de ruído, né? Que alguns autistas usam em alguns lugares, é chamado de abafador de som. Eu vou fazer, né? Isso vai favorecer a ele se sentir seguro, a otimizar o local da sala e ele se sentir pertencente àquele lugar, certo? Promover a interação na sala de aula. Então, eu vou ensinar habilidades sociais para ele, mas, em primeiro lugar, eu preciso que ele fique na sala. Então, de repente, eu vou ver algum aluno que possa me ajudar na adaptação desse novo aluno e recebê-lo ali no espaço. Para depois, sim, eu ensinar habilidade social para ele, como cumprimentar, compartilhar, construir histórias sociais com ele, mostrar para ele as histórias sociais, né? Mas primeiro eu preciso que ele fique na sala de aula. Então, colocar esse aluno com um colega empático, que possa ser um bom modelo de comportamento, pode favorecer sim. Conscientizar a turma, explicar para os alunos o que é o autismo de forma simples, de forma lúdica, promovendo empatia, respeito à diferença, incentivando a ajuda mútua. Então, se precisar passar um vídeo, um filme, alguma coisa que fale sobre, que explique sobre, é importante, certo? As estratégias pedagógicas específicas que a gente já comentou, acho bom dar uma retomada. Comunicação clara e objetiva, então uma linguagem direta, evita ironia, sarcasmos ou expressões idiomáticas, porque a interpretação literal ela é comum em pessoas com autismo. Né? Então você diz, não vai nem que a vaca tussa, ou tá chovendo hambúrguer. Ele vai acreditar que tá chovendo hambúrguer? Ele vai olhar na janela para ver se tá chovendo hambúrguer? Então, enquanto a gente precisa ter o cuidado com a nossa conduta e com a nossa fala, vai fazer muita diferença. Adapte sempre os materiais, conforme que ele tem interesse. Então, assim, eu vou fazer uma atividade que vai envolver texto, que vai envolver matemática, qualquer disciplina que for, e eu tô com um aluno com hiperfoco em dinossauros. Eu vou colocar uma figurinha de dinossauro ali. Eu vou associar.
porque é um ponto de partida para ele se interessar pelo conteúdo, para ele se interessar pela matéria. Uma simples figurinha de dinossauro, uma simples figurinha de um trem pode fazer a diferença, certo? Quando você for dar reforço positivo e a motivação que a prof comentou antes, seja bem específico, tá? Por exemplo, um elogio bem específico. Muito bem, você encaixou todas as peças do quebra-cabeça na ordem certa. Ponto. Sem muito melosinho, sabe? Ai, que legal, Joãozinho, tu conseguiu, tu é muito bom, tu é esforçado, tu é inteligente. Daqui a pouco o Joãozinho nem sabe por que tu tá elogiando ele, por que ele é muito bom, por que ele é esforçado, por que ele é inteligente. Ele nem se ligou, né? Mas agora, se tu chegar para ele especificamente, né? Muito bem, você encaixou todas as peças do quebra-cabeça na ordem certa. Ponto. É por isso que tu está elogiando ele. Então, esse feedback específico daquilo que você está elogiando, tá? Recompensas, sistema de ficha, adesivo, pequena recompensa tangível, muito importante, tá? Muito importante, não esqueçam. Manter o contato com a família, importantíssimo. Trabalhar em equipe, importantíssimo. Promover palestra, conscientização, importantíssimo, extremamente necessário, certo? Eu quero agora, nesse momento, trazer alguns exemplos práticos, tá? Esse aqui é um resumo que a prof passou antes, acabei não colocando, mas eu quero trazer um exemplo prático, eu vou tentar colocar o link depois para vocês baixarem o material, vou tentar colocar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam receber esse material que eu quero trazer para vocês dessa demanda específica que o pessoal colocou aqui para nós, tá? Então, o pessoal colocou uma demanda bem específica, eu quero trazer para nós, que é o exemplos práticos, tá? Então, eu vou projetar e eu quero trazer aqui para nós. Então, a pergunta foi: dê exemplos práticos para situações cotidianas escolares em cada componente curricular. Então, nós vamos ver exemplos práticos para situações cotidianas, pensando como o tempo e os objetivos de ensino podem ser adaptados, tá? Então, nós vamos trazer aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela, para que vocês possam enxergar aqui. Vou me colocar ali pequenininha embaixo, para que vocês possam acompanhar aqui então. E esse material a prof vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos práticos, tá? Na língua portuguesa. Por exemplo, o objetivo de ensino. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior aqui. Acredito que vai ficar melhor. Compreender um texto narrativo e identificar os personagens principais. Cenário, aula de leitura e interpretação de texto, tá? O que a gente vai fazer? Sempre eu procurei colocar aqui aluno neurotípicos, que são os ditos normais, que a gente diz entre aspas, e alunos com TEA, tá? Então, neurotípicos, lendo o texto individualmente ou em voz alta em grupo. Alunos com TEA, tá? Que tem dificuldade de foco e interpretação literal. O que vai acontecer antes da leitura? Mostrar uma imagem ou um vídeo curto que contextualize a história. Apresentar os personagens com fotos, desenhos e os seus nomes antes de iniciar. O que a gente pode fazer de adaptação durante a leitura? Oferecer uma versão adaptada do texto, com frases mais curtas, vocabulário simplificado, maior espaçamento entre as linhas, de repente fazer até
em caixa alta o texto. O professor ou auxiliar pode ler o texto em voz alta para ele, pausando para checar a compreensão de cada parágrafo. Usar um marcador de linha para ajudar o aluno a manter o foco na frase atual, tá? O tempo. O aluno com TEA pode precisar do dobro do tempo para ler e processar o texto, ou que o professor leia para ele. Aceite isso e ajuste a quantidade de texto ou de questões, tá? Identificação dos personagens. Um aluno neurotípico, ele responde às perguntas escritas e pronto. Um aluno com TEA, na prática, em vez de escrever, ele pode apontar para cartões com fotos ou desenhos dos personagens ao serem mencionados, ou circular o nome dos personagens em uma lista pré-definida, né? De repente, tu colocou uma pergunta ali de interpretação. Para o aluno neurotípico, tu vai colocar ali a pergunta escrita. Para um aluno autista, de repente, você pode colocar cartões com fotos ou um desenho do personagem. E ele vai circular qual que é o correto, tá? Organizador gráfico. Utilizar um organizador gráfico visual simples, com caixas para quem são os personagens, o que, qual a ação principal que eles estão fazendo, o que ele pode preencher de palavras-chave ou desenho, né? E o tempo, permitir que o aluno use mais tempo para consultar o texto adaptado e as imagens, tá? Então, esse foi um exemplo de língua portuguesa, tá, gente? Não coloquei, como vocês podem perceber ali, não coloquei série, não coloquei ano escolar, deixei livre só para a gente imaginar, tá? Isso é para a gente se imaginar na situação, se colocar e ter as nossas percepções. Matemática, objetivo do ensino: resolver problemas de adição e subtração com números de até 2 dígitos. Cenário, aula de resolução de problemas. Como a gente vai apresentar o problema? Para os alunos neurotípicos, lendo o problema no livro ou no quadro. Para o aluno com TEA, que tem dificuldade na abstração e na leitura, eu vou apresentar como o problema de forma visual. Por exemplo, apresentar problema com ilustração clara, usando objeto concreto como boneco, carrinho, para representar as quantidades. Exemplo: João tem 5 carrinhos, mostrar os 5 carrinhos, ganhou mais 3, adicionar o 3, quantos ele tem agora, né? Então, eu vou reduzir o enunciado, eu vou reduzir o texto do problema, no mínimo essencial, e o professor lê o problema em voz alta, se for o caso, tá? O tempo a gente sabe que pode ser um pouquinho maior. Quem é neurotípico provavelmente consegue resolver mentalmente, ou com algoritmos, ou com rascunho. Os alunos com TEA, eu posso disponibilizar material manipulável, como material concreto, bloco, palito, ábaco, para que ele possa manipular e visualizar a adição e subtração. Gente, é importante dizer aqui, até vou diminuir aqui, que existem casos e casos. A gente está falando de um aluno com autismo, mas a gente não sabe a realidade desse aluno. Ele pode ser um aluno que ele não tenha dificuldade na matemática, pelo contrário. E talvez ele vai até te surpreender. Ele pode sim responder mentalmente. Ele pode ser um aluno extremamente cheio de potenciais na área de raciocínio lógico. E aí tu vai fazer um manejo com ele diferente. De repente, aquele conteúdo vai ser raso, vai ser pouco para ele, porque ele alcança já muito mais. Então, essas são as adaptações que eu disse que a gente vai precisar fazer conforme a realidade. Então, eu posso ter trazido um modelo para vocês de adaptação, que para o teu aluno com autismo, e, por exemplo, altas habilidades de superdotação, que é fichinha. Isso aqui é fichinha para ele. Não vai ser o suficiente. Entende? Então, por isso que a gente tem que estar ligado. Manipular materiais. Em alguns casos, a gente pode ter uma descalculia associada, e aí a gente precisa permitir o uso de uma calculadora para os cálculos ou uma tabela numérica, tá? Que ele possa consultar.
Talvez a gente vai ter que estruturar mais ainda se a gente falar em dislexia, fornecer um guia passo a passo visual para resolução. Por exemplo, quantos tinha, quantos ele ganhou, quantos ele perdeu, faz a conta, qual o valor total, dá um passo a passo, tá? E muito importante, eu coloquei, a gente não vai focar na agilidade, mas na compreensão do processo. O tempo para a resolução pode ser mais longo, mas o aprendizado é o conceito mais importante. Certo, gente? E aí, como é que está? Tá tendo sentido para vocês essas pequenas adaptações que a gente está fazendo aqui? Então, quem quer continuar? Quem quer continuar vendo? Se prepare, então, porque vem mais coisa boa aí para nós. Por favor, está sendo relevante, vocês estão aprendendo, está sendo, né, válido. É importante você